A primeira notícia do ano envolvendo o governo federal foi a sanção do Lula ao orçamento, mas ele vetou alguns trechos da lei que tinham sido aprovados no Congresso Nacional, inclusive uma emenda fake news do deputado Eduardo Bolsonaro. Vou falar disso. Primeiro, dá uma olhada nessa matéria aqui. Lula sanciona a LDO com déficit zero para 2024, mas veta cronograma para emendas parlamentares. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou, traduzindo do politiquês para o português, o Orçamento Federal para 2024. O governo enviou para o Congresso a sua proposta de orçamento para esse ano. Aí o Congresso discutiu, fez diversas alterações e aprovou. A lei agora chegou para o Lula sancionar. E ele assinou embaixo da maioria das mudanças que o Congresso fez, mas vetou algumas. E eu vou explicar. Uma das mudanças foi no fundo eleitoral. O Congresso aprovou 4,9 bilhões de reais para financiar as campanhas eleitorais desse ano para prefeito e vereador. A verba desse ano é mais que o dobro do valor das eleições de 2020. Esse dinheiro é repassado pela União para os partidos políticos, que depois distribuem para os candidatos pagarem as despesas das campanhas eleitorais. Lembrando que no Brasil o financiamento privado de campanha foi proibido já há alguns anos. Antigamente os políticos pediam dinheiro para as empresas para bancar as campanhas. Mas aí, depois de uma decisão do STF, as únicas doações privadas que são permitidas são as doações de pessoas físicas, que podem contribuir com o seu candidato preferido. Mas as empresas não podem mais doar, porque, segundo a decisão, isso estimulava a corrupção. Muitas empresas doavam, esperando depois receberem algum favor em troca. A gente teve várias denúncias de corrupção de políticos que ajudavam empresas e aí ia ver, descobrir que tinham sido doadoras das campanhas deles. E sempre teve muito prefeito, governador e até presidente que usava o cargo para arrancar cada vez mais dinheiro das empresas, sempre com a desculpa que era para a campanha eleitoral. Então o STF decidiu que esse tipo de doação não pode mais e praticamente todo o financiamento das campanhas passou a ser feita com verba pública. Nessa cumbuca o Lula resolveu não meter a mão. O Congresso aprovou a lei e ele sancionou. Mas teve alguns vetos também. O mais importante é sobre o cronograma para o pagamento das emendas parlamentares. Um dos trechos que foi vetado previa que o governo tinha que pagar o valor de cada emenda em no máximo 30 dias depois da divulgação das propostas. Outra coisa, os deputados queriam que as emendas para todos os municípios fossem pagas no primeiro semestre deste ano. E por quê? Porque assim dá tempo de os prefeitos usarem a grana antes do período da campanha eleitoral. Ele recebendo até 30 de junho, ele usa a verba e se beneficia na campanha pela reeleição, o que é ótimo para quem já é prefeito e está tentando se reeleger e é péssimo para todos os outros candidatos. Esse trecho também foi vetado pelo Lula porque obrigaria o governo a antecipar pagamentos antes mesmo de arrecadar o dinheiro. Sim, porque o governo, você sabe, ele vai arrecadando com os impostos um pouquinho, mês a mês, de janeiro até dezembro. Mas pela proposta que foi aprovada, ele teria que arranjar o dinheiro todo até o meio do ano, até junho, o que o governo considerou que era totalmente inviável. Outra emenda vetada é, na verdade, uma fake news que tentaram enfiar na lei orçamentária. Mais precisamente, o Eduardo Bolsonaro. Sabe aquela proposta que é só uma jogada para a torcida? Então, é isso que aconteceu. Te explico. O Eduardo Bolsonaro fez uma emenda ao orçamento que proibia o governo de gastar dinheiro com os seguintes itens: invasão de propriedade privada, incentiva ao aborto fora das condições previstas na lei, incentiva cirurgias de mudança de sexo em crianças e adolescentes, incentiva a acabar com a família tradicional formada por homem e mulher. E também incentiva crianças e adolescentes para que elas tenham opções sexuais diferentes do sexo biológico. E por que o Lula vetou isso? Por uma razão muito simples, ou melhor, por duas. Primeiro, tudo isso já é proibido. Segundo, não existe na lei orçamentária nenhum item relacionado a isso. É uma invenção para gerar uma notícia para movimentar as redes sociais dele. Olha lá, ele defendendo os valores da família. O problema é que essa defesa foi feita em cima de algo que simplesmente não existe, nem na lei, nem no orçamento do governo. Como era só para fazer uma graça para o eleitorado conservador, mas não tinha sentido prático nenhum, o Lula vetou. O governo está confiante que o Congresso não vai derrubar esses vetos.
mas já tem deputados falando que vão tentar derrubar alguns desses vetos. Não esse do Eduardo Bolsonaro, mas os outros relacionados a emendas parlamentares correm risco de cair, sim. E se os vetos forem derrubados, o governo ainda pode recorrer à justiça, o que também é uma possibilidade forte. Então agora, para a gente só resta esperar para ver.